Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de outubro, o mês começando muito mal, com queda de 2,32% no Ibovespa, atingindo aquela zona de suporte dos 53.000 a 52.709. E o pior é que, igual a ontem, quando eu mencionei que o índice futuro tinha fechado mais para baixo que o Ibovespa tinha fechado aqui, o índice futuro tinha fechado mais aqui para baixo, o Ibovespa terminou abrindo dessa forma. O índice futuro também no pregão de hoje, depois do fechamento do Ibovespa, já vai perdendo 0,7% na última hora de pregão. Então segue aí o cenário que passou o dia inteirinho vindo para baixo, segue ainda bem apontando para baixo, até mesmo para a perda desse suporte aí do Ibovespa. E abaixo disso a gente já poderia falar um outro nível de suporte para o Ibovespa na faixa dos 52.200 pontos. E depois um fundo aqui em 51.239 pontos. Então são os dois próximos suportes para o Ibovespa abaixo dos 52.700. PETR4 no pregão de hoje, queda de 5,53%, fechou na mínima do dia. Movimento forte de baixo na Petro, apontando para o suporte imediato aqui, que é esse fundo, eu estou olhando um gráfico semanal aqui, 16,85, depois disso 16,85, 16,69 e 16,29. São os três próximos suportes que eu visualizo ali pelo gráfico semanal, é que ficaria nessa faixa de preço mesmo pelo gráfico diário. Até agora sem nenhum sinal de repique de alta. Na Petro ainda não gerou nenhum sinal de perda de força nessa queda, segue forte para baixo, conseguiu nem gerar repique aqui dentro do intraday a PETR4. Então, para pensar em compra nesse ativo, eu não pensaria ainda de imediato compra contra a tendência, a não ser que seja para day trade. O ativo abre subindo e tenta comprar fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos. Seria essa alternativa, no meu entender, em cima de Petro. Vale 5 ameaçou uma boa alta no dia e fechou em queda de 0,5%, perdendo bastante força, principalmente na última hora de pregão, 1,5%, 1,05% para baixo. Então, se o ativo, que vem com uma leve tendência de alta aqui no gráfico 60 minutos, conseguir amanhã voltar para cima dos 23,93, pode voltar a trazer uma alternativa de compra a favor de uma tendência no intraday, ou seja, mais para operar fazendo day trade do que swing trade, que swing trade eu descartaria um pouco essa possibilidade em cima da Vale 5. Mas essa seria uma alternativa de pensar em compra, se ela conseguir já numa primeira hora de pregão voltar para cima de 23,93 a partir desta quinta-feira, dia 2. Caminhando aqui para baixo, a Vale encontraria suporte na faixa dos 23,19 até a mínima aqui em 22,99. E o principal nível de resistência aqui pela frente fica mais perto da máxima do pregão de hoje, em torno de 24,30, e depois são os que eu já comentei na última análise, 24,52, e depois na faixa ali dos 24,83. Olhando agora para outros papéis, RADL3, ativo que pode trazer ainda uma alternativa aí nos próximos pregões de compra de fundo ascendente. Está em tendência de alta? Não está também em tendência de baixa. Conseguiu anular a tendência de baixa, gerou um bom movimento, faz aqui um movimento de recuo e dependendo da sinalização de alta, como por exemplo a superação dos 21,15, seria uma alternativa de compra a favor de uma possível nova tendência em RADL3. VEG3, dentro do que a gente já comentou em outras análises, uma alternativa simples seria comprar o rompimento desse topo na faixa aí dos 28,99, enfim, comprar a superação dos R$29. A outra que eu vinha comentando, se ela viesse recuando aqui, dependendo do recuo, abriria chance de fazer uma compra também aqui de um fundo ascendente no gráfico diário aqui da VEG3, que aí seria romper aqui esses R$28,68 a partir do próximo pregão. Seria uma alternativa antecipada de comprar antes desse rompimento. Para quem é mais cauteloso, gosta de operação de rompimento, superação de R$28,99 ou R$29. MPLU3, ativo em tendência de baixa, que abre a possibilidade de gerar um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Está aqui no gráfico semanal também em tendência de baixa, mas ainda assim, ainda não vejo uma relevância tão grande em relação a esse movimento inteiro de subida dessa tendência de baixa, e por esse motivo abriria essa chance de buscar uma compra de fundo ascendente ou de um fundo no mesmo nível do fundo anterior aqui na MPLU3, uma alternativa de entrada, a superação dos 29,80, esperaria pelo menos fechar no mínimo em uns 10 ou 15 minutos acima desse patamar
para buscar uma compra na superação da máxima desse candle que gerar aí um fechamento acima desses R$ 29,80. MRFG3, agora olhando ativos que fecharam ainda mal, queda de 6,91%. O ativo tentou gerar aqui uma sustentação de tendência mais fraca de baixa, acelerou essa tendência, ganhou força nessa tendência de baixa, traz a possibilidade de entrada para quem opera rompimento, de vender a perda dessa mínima com stop aqui em cima, um stop bem salgado, que não foi grande, o stop é grande para essa operação, e aí projetaria o risco dessa posição aqui para baixo para ter o objetivo na relação risco-ganho de 1 para 1. A outra alternativa, que é que me agradaria um pouco mais, é a ação tenta gerar um repique, aí avaliaria esse repique, se vier de maneira fraca, respeitando a resistência ali na faixa dos R$ 6,40, pode vender ali um topo descendente no gráfico de 60 minutos, ainda na expectativa que venha para um movimento de baixa caminhando para os R$ 6,00, que seria a próxima região de suporte para Marfrig. E GTA3, depois de uma correção um pouco bagunçada, mas enfim, fez uma correção desse movimento de baixo, o ativo gerou uma sinalização ruim no pregão de hoje, uma formação inicial de topo descendente a favor de uma tendência de baixa, uma chance maior de vir a perder de vez essa região de suporte que ela vinha travando aqui no gráfico diário. Então, se a ação, assim como a MRFG3, também tenta ensaiar aqui uma subida dentro desse movimento de baixa, e essa subida for fraca, abre a chance de uma venda de topo descendente ali pelo G60. Da mesma forma, em SER3, a ação está em tendência de baixa de curto prazo, gerou também aqui uma certa correção, um pouco mais bagunçada, mas gerou aqui uma correção desses 3 candles muito fortes de baixa, e hoje de novo gerou um candle forte de baixa, um topo aqui no gráfico diário apontando para vir para essa região de suporte na faixa aí dos 23,63. Então, ativo também ensaiar alguma tentativa de subida aqui mais fraca, é outra que poderia buscar a entrada ali usando um stop mais curto via G60 para tentar pegar uma continuidade desse movimento aqui de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.